E se a sua luta, todo o seu esforço para melhorar as coisas, para consertar o que parece quebrado, para forçar a realidade a se encaixar nos seus desejos? E se essa luta fosse exatamente o que impede a sua cura de acontecer? Pense nisso por um instante. Pense em toda a energia que você gasta todos os dias empurrando uma parede que não se move, tentando remar contra uma correnteza que você não vê, mas sente em cada músculo da sua alma. É uma exaustão silenciosa, um cansaço que não se cura com sono, pois nasce da guerra que travamos contra o que é, na esperança de alcançar o que poderia ser. Nós fomos ensinados que a vida é uma batalha, que a paz é uma conquista. Mas e se a paz não for conquistada? E se ela for permitida? O místico Neville Goddard nos apresentou uma promessa que vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele propôs que não somos vítimas das circunstâncias, mas a causa silenciosa e invisível da nossa realidade. Para explicar isso, ele usou a bela analogia dos dois Adãos que vivem dentro de cada um de nós. O primeiro Adão é o homem físico, o ser sensorial que reage ao mundo, que sente o impacto dos fatos, que se abala com o que vê e ouve. Mas há um segundo Adão, e este, segundo Neville, é a nossa imaginação, a nossa consciência, o verdadeiro poder criador. A proposta dele não era lutar contra a realidade que nos fere, pois isso seria dar mais força a ela. A proposta era abandoná-la internamente, retirando nossa atenção dela, para nos vestirmos com uma nova verdade sentida no silêncio da nossa alma. O que um dia soou como pura metafísica, hoje encontra um eco profundo na ciência que estuda a conexão entre mente e corpo. O trabalho do Dr. Joe Dispenza nos oferece uma ponte clara para essa compreensão. Aquela certeza interior de que Neville falava não é um pensamento positivo que repetimos de forma frágil e forçada. É um estado de ser, uma condição bioquímica e eletromagnética real. Quando você aprende a viver no sentimento do seu desejo já realizado, quando sente a emoção de uma realidade futura antes que ela aconteça, você cria o que Dispenza chama de coerência entre o cérebro e o coração. Seu corpo, essa inteligência biológica, começa a gerar um novo campo de energia que precede a matéria. Você está literalmente ensinando cada célula a sentir e a vibrar em um futuro que seus olhos ainda não podem ver, mas que sua alma já reconhece como verdade. E é por isso que estamos aqui, neste nosso encontro. O objetivo hoje é oferecer a você um caminho prático, um mapa compassivo, para que você possa, gentilmente, sair da plateia reativa da vida e assumir o seu lugar de direito. O lugar do diretor silencioso no grande teatro da sua mente. É nesse espaço sagrado e íntimo que o roteiro da sua vida é verdadeiramente escrito, revisado e, o mais importante, sentido como real. É lá que a verdade é estabelecida, muito antes que as cortinas do mundo físico se abram para revelar o que você já se tornou por dentro. Existe uma angústia silenciosa que talvez você conheça muito bem. É a angústia de acordar pela manhã e, antes mesmo de se conectar consigo mesmo, você se conecta com o mundo para descobrir como deve se sentir. Você busca no e-mail, nas mensagens, nas notícias, um sinal, uma permissão externa, um veredito que possa finalmente lhe dizer que as coisas estão dando certo. Esse hábito, quase um reflexo inconsciente, nos transforma em reféns do acaso, entregando o nosso poder de sentir a um roteiro escrito por eventos aleatórios. É um ciclo que nos esvazia, pois nos coloca em uma espera ansiosa por uma confirmação, que na verdade nunca poderia vir de fora, porque o mundo externo não tem o poder de decretar a sua paz. Agora, vamos mergulhar em uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga tudo. Segundo os grandes mestres da consciência, como Neville Goddard, o mundo objetivo que você vê, toca e ouve é, na sua essência, um espelho.
um espelho perfeitamente fiel, mas completamente desprovido de iniciativa. Pense nisso. Um espelho não pode originar uma imagem, ele não pode decidir sorrir se você estiver chorando. Sua única função é refletir com uma precisão implacável a face que você apresenta a ele. E essa face é a sua consciência, o seu estado de ser, a soma de tudo aquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo. O erro fatal, onde a maioria de nós se perde, é tentar mudar o reflexo. Lutar contra as circunstâncias, reclamar da vida, analisar o problema incessantemente é o mesmo que gritar com o espelho para que ele mude a imagem. É um esforço inútil que apenas aprofunda a nossa frustração. A única ação verdadeiramente eficaz, a única que detém o poder da mudança, é um movimento interno, um ato silencioso de se afastar do espelho e mudar a expressão que você apresenta a ele. E você pode começar a fazer isso hoje, ao final do seu dia. Quando se deitar, em vez de repassar a lista de preocupações e problemas, escolha um único momento do seu dia que lhe trouxe desconforto ou tristeza. Em vez de lutar com essa memória, simplesmente a reescreva em sua imaginação. Reviva a cena, não como ela foi, mas como você gostaria que ela tivesse sido, até que essa nova versão pareça natural, até que o sentimento dela se torne mais real do que a memória original. Isso não é negar a realidade, é retirar o poder emocional do passado e realinhar a sua consciência, a sua face, com o estado de ser que você escolhe como sua verdade. Para que isso fique ainda mais claro, imagine que você é um antigo projetor de cinema. A sua imaginação, a sua consciência, é o rolo de filme que está guardado silenciosamente dentro de você. O mundo lá fora, com todas as suas pessoas, condições e eventos, é apenas a tela branca sobre a qual o filme é projetado. Se a cena que passa na tela é de dor e dificuldade, de que adianta ir até lá e tentar apagar a imagem com as mãos? É cansativo e não muda nada. O verdadeiro poder, o único poder que importa, está em, silenciosamente, na quietude da sua própria mente, trocar o rolo de filme. O mundo não tem escolha, a não ser projetar a nova história que você escolheu. Depois que o trabalho interno é feito, depois que você se entrega à sua imaginação e sente a realidade do seu desejo, um novo e sutil desafio emerge. É uma ansiedade quase imperceptível que surge nas horas ou dias seguintes, uma compulsão silenciosa para procurar por evidências no mundo exterior. Você se pega verificando o telefone em busca daquela mensagem, olhando o extrato bancário com uma esperança nervosa, ou analisando as palavras de alguém em busca de um sinal de que está funcionando. Esse hábito, o de verificar a semente, é talvez um dos maiores sabotadores da manifestação. Ele nasce de uma boa intenção, o desejo de ver o progresso, mas na verdade ele é um ato de dúvida. Cada vez que você busca uma prova lá fora, você está implicitamente afirmando para si mesmo e para o universo que aquilo, na verdade, ainda não aconteceu aqui dentro. A neurociência nos oferece uma janela fascinante para entender por que esse hábito é tão destrutivo. Cada vez que você sente a necessidade de verificar e não encontra a prova que procura, o seu cérebro reativa e fortalece as conexões neurais da falta, os caminhos da ausência e da espera. Você está, literalmente, praticando a neurologia da dúvida. Isso cria um sinal eletromagnético incoerente, uma fissura na sua vibração. Imagine que uma parte de você tenta sustentar a frequência da certeza, do desejo realizado, enquanto outra parte, a que verifica, emite constantemente a frequência da carência. A resultante dessa mistura energética não é a clareza da criação, mas um ruído, um caos vibracional que confunde o campo quântico, que é o seu grande espelho.
Você oferece a ele uma imagem dupla, e ele, fielmente, reflete o caos de volta para você. É aqui que um dos ensinamentos mais profundos de Neville Goddard nos oferece a solução. Ele o chamava de Sabbath, o descanso sagrado. O estado mais potente para a criação não é a euforia, a excitação ou a ansiedade positiva. É a quietude serena da certeza. O Sabbath é um estado de repouso mental e espiritual, um lugar de profundo descanso onde você não sente mais a necessidade de fazer absolutamente nada em relação ao seu desejo, porque você sabe, em um nível que transcende a lógica, que a obra já está consumada. É um sentimento de está feito. A semente foi plantada e agora a sua única tarefa é cuidar do solo da sua mente, confiando no processo invisível do crescimento. Lutar, esforçar-se ou verificar são atividades do primeiro Adão, o homem físico. Descansar na certeza é a sabedoria do segundo Adão, a consciência criadora. Para cultivar esse estado de descanso sagrado em meio à turbulência da vida cotidiana, você pode se oferecer um presente, um período de trégua mental. Por uma hora do seu dia, comprometa-se a não alimentar nenhum pensamento que contradiga a sua realidade assumida. Se um pensamento de dúvida ou medo surgir, e ele surgirá, não entre em guerra com ele. Apenas o observe como se fosse uma nuvem escura passando em um vasto céu azul que é a sua consciência. Não dê a ele o seu foco, não o analise. Apenas o deixe passar e, gentilmente, com a delicadeza com que se toca em algo sagrado, retorne a sua atenção para o sentimento calmo e silencioso de está feito. Esta prática não é sobre perfeição, é sobre um redirecionamento gentil e amoroso, repetido quantas vezes forem necessárias. Pense no processo de manifestação como cozinhar um soufflé. Essa iguaria delicada. Você prepara a mistura com cuidado e atenção, que é a sua cena imaginativa. Você a coloca no forno, que é a sua consciência, e fecha a porta. O erro mais fatal que um cozinheiro pode cometer, e que fará com que o soufflé desabe, é abrir a porta do forno a cada minuto para verificar se ele está crescendo. A queda brusca da temperatura, que representa a queda na sua frequência vibracional causada pela dúvida, faz com que a criação murche. A confiança absoluta no processo, em manter o forno da sua consciência selado com a sua fé serena, é o que permite que a magia invisível da transformação aconteça sem a interferência da sua necessidade de controle. Há uma forma de exaustão que pode surgir no próprio caminho espiritual. É o cansaço de tentar se sentir bem o tempo todo, a pressão de manter uma vibração elevada, como se fosse uma performance. E com essa pressão vem uma culpa silenciosa, toda vez que uma emoção humana e natural, como a tristeza, a frustração ou o medo, bate à sua porta. Você sente que está estragando tudo, que está regredindo, que um momento de desânimo pode ter cancelado todo o seu trabalho interior. Essa crença transforma a jornada de libertação em uma nova prisão, um campo minado emocional onde você tem medo de ser quem você é. Mas a verdade é que o poder que cria mundos não exige de você uma alegria incessante. Ele pede algo muito mais profundo e sustentável. Nós precisamos refinar a nossa compreensão sobre o que os grandes mestres realmente queriam dizer com sentir. O conceito foi distorcido e vendido como a necessidade de uma emoção intensa, um êxtase constante. Mas o sentimento-chave na lei da Assunção não é a euforia. É o sentimento de naturalidade. É a sensação calma, serena, quase neutra, de que o seu desejo não é mais um evento espetacular a ser alcançado. Ele é simplesmente um fato normal e integrado à sua vida. É a diferença entre a emoção de ganhar na loteria e a sensação de ter dinheiro no banco para pagar as contas. A primeira é um pico. A segunda é uma certeza tranquila, uma normalidade.
É essa normalidade que estamos buscando cultivar. Isso nos conduz a um estado de consciência que pode ser chamado de indiferença divina. Esta não é a indiferença fria da apatia, mas a indiferença serena da fé absoluta. É quando o seu desejo se torna tão real, tão sólido e tão indiscutível na sua consciência, que você desenvolve uma calma indiferença sobre como ou quando ele aparecerá no palco do mundo. A necessidade desesperada, a ansiedade da espera, a carência que alimenta a dúvida. Tudo isso se dissolve. E por que se dissolve? Porque é impossível sentir falta ou ansiar por algo que você, em um nível fundamental do seu ser, já possui. O ápice da fé não é a excitação, é a paz. É a tranquilidade de quem já chegou ao seu destino e apenas aguarda, sem ansiedade, que o cenário ao redor se ajuste a essa nova realidade. Para encontrar essa sensação, faça a si mesmo uma pergunta. Aquilo que você tanto deseja hoje, imagine que você já o possui há 5, talvez 10 anos. Como seria acordar em uma manhã de terça-feira? Você não pularia da cama em êxtase por ter uma saúde perfeita ou um relacionamento amoroso. Seria normal. Seria simplesmente a sua vida. Essa saúde, essa paz, essa abundância seriam o tecido da sua identidade, o chão sobre o qual você caminha. A prática, então, é despir o seu desejo de toda a sua carga emocional excessiva e começar a senti-lo com essa naturalidade. Em seus momentos de quietude, sinta-o não como um milagre, mas como uma memória de algo que sempre foi seu. Pense por um momento em sua própria respiração. Ela acontece agora, enquanto você me ouve. Você não se sente eufórico a cada vez que o ar entra em seus pulmões. Você não celebra cada expiração. Você não vive preocupado se o próximo ciclo respiratório virá. Você simplesmente respira. É um fato natural, inquestionável e intrínseco do seu ser. O seu desejo, quando verdadeiramente assumido em consciência, deve se tornar assim. Tão natural, tão integrado e tão certo quanto a sua própria respiração. É o fim da busca, porque você se tornou aquilo que procurava. E então chega o momento do teste supremo da nossa fé. É quando a realidade, com toda a sua aparente solidez, apresenta uma evidência que é o oposto direto do seu desejo. É a carta de demissão, o silêncio de quem você ama, o diagnóstico médico inesperado, a conta que você não sabe como vai pagar. É um golpe que parece devastador, um soco no estômago da sua alma que faz você questionar todo o seu trabalho interior. Nesse momento, a tentação de abandonar a sua assunção, de se render ao que o mundo chama de realismo, e de voltar a ser uma vítima das circunstâncias é imensa. É aqui que a verdadeira arte da fé é praticada, no escuro, quando as luzes do mundo parecem ter se apagado. Para atravessar esses momentos, é preciso se lembrar de uma das instruções mais poderosas já dadas à humanidade. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César, neste contexto, é o mundo dos sentidos, dos fatos, das circunstâncias, das notícias boas ou ruins. E aqui está o segredo que liberta. O mundo de César é sempre um reflexo do passado. Tudo o que você vê hoje com seus olhos é meramente a colheita atrasada de pensamentos e assunções que você manteve dias, semanas ou meses atrás. É notícia velha. Deus, por outro lado, é a sua imaginação, a sua consciência, o poder criador que opera no eterno agora. O nosso erro trágico é dar o poder de Deus, que é a nossa fé e a nossa atenção, a César, que são as circunstâncias passageiras e velhas. Você não se curva diante do eco do passado. Você se mantém firme na causa do presente. Com essa compreensão, uma revelação ainda mais profunda pode emergir.
E se os eventos negativos não forem um sinal de fracasso, mas sim um sinal de que as coisas estão se movendo? Muitas vezes, para que a nova construção seja erguida, a velha estrutura precisa desmoronar, e esse desmoronamento pode ser barulhento e assustador. Uma crise pode ser o catalisador que finalmente o liberta de uma situação que não lhe servia mais. Neville chamava esses eventos aparentemente indesejados de ponte de incidentes, um caminho muitas vezes paradoxal que o universo usa para levá-lo ao seu destino. A aparência de fracasso é, frequentemente, apenas a fricção necessária que precede uma mudança radical de trajetória, o estalar da casca antes que a semente possa germinar. Portanto, quando o mundo de César lhe trouxer uma má notícia, a sua prática não é a negação, mas uma inversão consciente do significado. Em vez de aceitar a interpretação padrão do medo e da perda, você deve se recusar a dar esse significado ao fato. Respire fundo, recolha-se ao seu santuário interior e faça uma nova pergunta. Como isto, que parece tão contrário, está na verdade me servindo? Como este evento é uma peça crucial e necessária que está me levando diretamente ao meu objetivo final? Ao fazer isso, você não muda o fato, mas você transmuta o seu significado. Você cria uma nova narrativa interna onde o obstáculo se revela como um degrau, transformando o que seria veneno em um poderoso combustível para a sua fé. Imagine-se como um escultor diante de um imenso bloco de mármore. Você, o artista, já tem em sua mente a visão clara da obra-prima que existe dentro da pedra. O processo de esculpir, no entanto, é violento. Envolve marteladas, barulho, poeira e a remoção forçada de grandes pedaços da pedra. Para um observador que não conhece o seu projeto final, tudo o que ele vê é destruição e caos. Mas você, o visionário, sabe a verdade. Você sabe que cada lasca de mármore que cai no chão não é uma perda. É um ato de revelação. Você está apenas removendo o excesso, aquilo que não pertence à sua visão, para que a beleza que já existe ali dentro possa finalmente ser revelada ao mundo. Existe um cansaço que pode surgir mesmo após dominarmos muitas dessas verdades. É a fadiga de fazer o trabalho. É quando a espiritualidade, que deveria ser a fonte da nossa libertação, começa a se parecer com mais uma lista de tarefas. Eu preciso visualizar, eu preciso afirmar, eu preciso sentir, eu preciso revisar. A prática se torna mecânica, um esforço, e sentimos um peso em vez de leveza. Esse sentimento é um sinal sagrado. É um convite do universo para o passo final da jornada. A transição mais importante de todas. A mudança de alguém que usa a lei da consciência para alguém que se tornou a própria lei em ação. É o momento de soltar as ferramentas, porque você percebeu que a sua própria mão é a construtora. Essa passagem acontece quando realizamos a mudança sutil, porém monumental, de pensar sobre o nosso desejo para começar a pensar a partir dele. Pensar sobre o fim, sobre a meta, cria uma separação. Inevitavelmente, posiciona você aqui e o seu desejo lá em um futuro que você precisa alcançar. Mas pensar a partir do fim é uma mudança completa de identidade. É habitar o estado do desejo realizado e começar a ver o mundo através dos olhos daquela pessoa que você decidiu se tornar. Você não está mais olhando para o destino no horizonte. Você está no destino e agora olha para o horizonte a partir dele. As suas conversas mentais, as suas reações, os seus sentimentos, tudo começa a fluir naturalmente a partir dessa nova perspectiva, desse novo centro de gravidade. E é aqui que descobrimos a liberdade que tanto buscávamos. A verdadeira quebra de expectativa é perceber que o objetivo final nunca foi manifestar coisas, relacionamentos ou saúde.
O objetivo sempre foi o despertar para a consciência de que você é o poder operante por trás de todas as coisas. O jogo não era sobre colecionar os prêmios, mas sobre acordar para a sua verdadeira identidade como o criador dos prêmios. Quando essa autoconsciência floresce, as técnicas que o levaram até ali se tornam como as rodas de apoio de uma bicicleta. Elas foram essenciais para o aprendizado, mas agora você encontrou o seu equilíbrio. Você não precisa mais delas. A prática deixa de ser um ato e se torna o seu próprio estado de ser. A consequência prática dessa realização é a simplicidade absoluta. A única prática que resta é a de se lembrar de quem você é. Ao longo do dia, a sua mente, por hábito, tentará se identificar com estados passageiros e limitantes. Eu estou ansioso, eu estou doente, eu estou sozinho. Nesse momento, em vez de lutar, você apenas retira a sua atenção e a sua crença dessa identidade temporária e a ancora na única realidade permanente, no fundo silencioso do seu ser. Eu sou. Não como uma afirmação a ser repetida, mas como um refúgio, um retorno ao lar. Esse simples ato de se lembrar desliga a sua identificação com o problema e o reconecta à sua natureza de causa, de consciência pura. É exatamente como aprender a dirigir um carro. No início, o processo é mecânico, consciente e cheio de esforço. Você pensa em cada movimento, a embreagem, a troca de marcha, o acelerador, o retrovisor. É um manual de regras que você segue com dificuldade. Mas, com o tempo e a prática, uma mágica acontece. Você e a ação de dirigir se tornam uma coisa só. Você não pensa mais nos passos, você simplesmente dirige. Você se torna o motorista. A transição de usar a lei para ser a lei é a mesma jornada. É a passagem do aprendiz, que segue o manual, para o mestre, cuja ação flui sem esforço a partir do seu próprio ser. A manifestação deixa de ser algo que você faz e se torna uma expressão natural de quem você é. E assim, a nossa jornada nos trouxe de volta ao ponto de partida, mas nos encontramos em um lugar inteiramente novo. Nós viajamos do labirinto da reação para o silêncio do centro da causa, da folha ao vento para a raiz profunda da árvore. A liberdade verdadeira, como podemos agora sentir em nossos ossos, não é a busca por um mundo sem desafios ou tempestades. É o cultivo de uma certeza interior tão inabalável, tão serena, que nada no mundo exterior tem o poder de definir ou abalar quem nós decidimos ser no santuário sagrado da nossa imaginação. A sua soberania não está em controlar o mundo, mas em perceber que o mundo não pode mais controlar você. Neville Goddard usou uma metáfora de uma beleza incomparável para descrever essa consciência. Ele a chamou de a pérola de grande preço. Esta pérola, ele dizia, é o conhecimento vivo, a experiência sentida de que você é o poder operante do universo manifestado em forma humana. E para possuir essa pérola, a parábola nos ensina que você deve estar disposto a vender tudo o que tem. Isso não se refere aos seus bens materiais, mas a algo infinitamente mais valioso para o seu ego. Significa estar disposto a vender a sua identidade de vítima, a sua necessidade de ter razão, a sua dependência da aprovação dos 5 sentidos e, acima de tudo, a sua crença em um poder fora de você. É o ato final de rendição, não a derrota, mas a sua própria e verdadeira grandeza. A ciência espiritual contemporânea nos oferece uma linguagem moderna para essa mesma verdade atemporal. Greg Braden, ao falar da matriz divina, descreve o universo como um vasto campo quântico, um espelho inteligente que responde à linguagem da emoção e da crença humana. A certeza que você sustenta em seu coração, a coerência entre seus pensamentos e sentimentos, cria um padrão de onda, uma assinatura eletromagnética clara, e o campo não julga nem questiona o seu pedido.
Ele simplesmente reflete o padrão que você emite. A sua certeza interior, portanto, não é uma esperança frágil ou um pensamento positivo. É uma instrução direta. É um projeto enviado para a energia do universo, que por sua própria natureza começa a se organizar em torno da sua visão. Portanto, o convite final deste nosso encontro não é para que você lute mais ou tente mais forte. É o exato oposto. É um convite para o silêncio, para a quietude, para a realeza. Que esta noite, na intimidade do seu ser, você se permita finalmente assumir o trono que sempre esteve vago, esperando por você. Vista o sentimento do seu desejo cumprido, não como uma fantasia, mas como um manto real que lhe pertence por direito de nascença. Caminhe pelo mundo amanhã, não mais como um pedinte com as mãos estendidas, esperando que o mundo lhe dê algo, mas como o soberano silencioso e benevolente da sua própria realidade. Não há mais nada a fazer. Não há mais nenhum lugar para ir. O trabalho dentro de você já está feito.